Começando mais uma madrugada astral aqui, boa sexta-feira para você. Toda sexta, 00:30, você tem um encontro comigo. Eu sou o Pai Anderson, dirigente da Oca dos Caboclos, um terreiro que fica localizado lá no bairro do Tatuapé, bem perto ali da estação Carrão do metrô, que tem giras de atendimento aos domingos, sempre a partir das 15 horas, giras gratuitas. Se você precisa de uma orientação, se você precisa conversar com alguma entidade, desabafar, né, entender um pouco do que está acontecendo nos seus caminhos, sejam eles espirituais ou não, tem atendimento lá na Oca. Você vai ser muito bem recebido, vai ser muito bem atendido. E se quiser saber a nossa programação, é só seguir a gente no @Oca dos Caboclos, que é o nosso Instagram. Lá no Instagram você tem os nossos conteúdos, você tem as minhas receitas, coisas que eu ensino você a fazer e todo esse processo que eu tenho, esse projeto que eu tenho, que é de simplificar a espiritualidade para que você consiga encaixá-la na sua vida. Então, aqui a gente não está para falar em termos, aqui a gente não está para deixar as coisas difíceis, não. Aqui eu estou para te ensinar a fazer coisas, eu estou aqui para te orientar, para te trazer reflexões sobre a sua vida, sobre a sua espiritualidade, sobre os caminhos que você deve seguir. E é muito simples. É muito simples. As pessoas complicam demais. As pessoas complicam a espiritualidade porque lhes convém complicar a espiritualidade. A espiritualidade é simples e ela pode ser trazida e ela pode ser trabalhada no seu dia a dia, na sua vida, de uma maneira simples, de uma maneira honesta, de uma maneira onde você se equilibre, muitas vezes sem precisar estar dentro de um lugar. Estranho, né? Até complexo falar disso, porque se eu sou um dirigente de uma casa, mas às vezes você está num momento espiritual, num momento de reflexão que não te liga a nenhum outro lugar, não te liga à espiritualidade em nenhum local. Porque viver em terreiro também exige comportamentos, também exige que você tenha principalmente um comportamento em grupo, porque um terreiro, um centro, uma roça, tem pessoas. E às vezes você está num momento da sua vida que você não consegue viver isso. Então, você não pode abandonar a sua espiritualidade durante esse momento. Você não pode se afastar da sua espiritualidade. Você tem que saber cuidar dela dentro, fora, com pai, sem pai, com dirigente, sem dirigente. Você precisa saber algumas coisas. Eu fico muito bravo porque tem gente que vende, né, algumas coisas que não são realidade. Você precisa saber sim fazer um banho de defesa. Você precisa saber sim como que você cuida da energia da sua casa. Você precisa saber sim como você cuida da energia do seu corpo. Não seja dependente de casa, de pai de santo, de ninguém. E eu não estou falando que você não tem que ser de terreiro. Estou dizendo que você precisa também saber fazer as coisas sozinho. Porque um dia essa casa pode lhe faltar, um dia esse pai pode não estar mais com você. E aí, como é que você vai lidar com a sua vida daí para frente? Como que você vai lidar com as suas coisas daí para frente? Então pensa nisso, reflexão já nesse período aí quaresma, né? Energias densas, mais complicado viver, mas é importante que a gente fale sobre isso. É importante, tem muita gente dependendo aí, eu preciso fazer um banho, eu não sei fazer, tudo tem que falar com meu pai. Claro, você deve todo o respeito ao seu pai e à sua mãe, todo o respeito, porque eu também sou pai. Mas existem coisas que você precisa caminhar sozinho. E não é indo lá, pessoal, perguntando, indo lá no TikTok, vou procurar um banho aqui. Não, gente, precisa filtrar as coisas. Às vezes o seu próprio pai, que você tem receio de falar, vai te dizer o que fazer. Pai, me ensina um banho que eu faça, que eu possa fazer toda semana. O que o senhor sugere? O que a senhora sugere, mãe, para que eu faça de banho toda semana? Eu duvido que ele não vai te ensinar. Duvido. Mas é mais fácil você transferir a responsabilidade para ele se o seu ori, se a sua coroa, se a sua energia não está boa, né? É mais fácil. Vamos lá, começando mais uma madrugada astral aqui. Eu sou o Pai Anderson, né? Falo mesmo, falo coisas que precisam ser ditas, falam coisas que precisam ser esclarecidas. Espiritualidade não é amarra, não é trava, não é corrente para a vida de ninguém.
Eu falo para todos os meus filhos, para todos os meus seguidores, para todas as pessoas que estão comigo. A gente tem que viver a nossa vida também fora da espiritualidade, entendendo que elas são complementares, entendendo que a nossa espiritualidade ela é suporte, ela é reforço para a nossa vida e ela precisa estar equilibrada. Senão, se eu não estou bem, se a minha energia não está boa, se as coisas, eu vou ter muito mais dificuldade de viver a vida que eu tenho que viver aqui. E como é que você vai deixar isso passar? Como é que você vai deixar essa energia? Como é que você vai deixar a sua vida passar? Pensa nisso. Pensa nisso nessa noite. Pensa nisso nessa madrugada. Tem os nossos conteúdos lá no YouTube. Só procurar Pai Anderson. Madrugada Astral, você encontra nas chaves da Madrugada Astral, nas chaves do Vibe Mundial, você acha os meus conteúdos. Lá no Instagram tem muito conteúdo meu ensinando a fazer as coisas, abrindo a sua mente para uma espiritualidade que você precisa viver e que você precisa praticar e que você precisa entender que ela é complementar. Às vezes querem te vender essa espiritualidade como outra coisa, mas ela é um complemento da sua vida. Ela é um complemento para que você siga os seus caminhos, para que você siga aquilo que você precisa viver. Bom, hoje, né, quaresma, tempo de quaresma, muitas pessoas me chamando, preocupadas. Pai, a quaresma tá pesada. Pai, a quaresma tá isso, a quaresma... Pessoal, assim, a gente vai viver esse período todos os anos. E o que é que a gente tem que saber? Como é que a gente faz para se defender desse período? Como é que a gente faz para se energizar? Como é que a gente faz para que esse período passe mais leve? Não é tempo de briga. Não é tempo de discussão e não é tempo de exageros. Conheço muitas pessoas que durante esse período fazem o que a gente chama de preceito, fazem propósitos durante esse período para passarem ele de maneira mais leve. Porque é um período mais denso, onde as energias elas estão um pouco mais soltas, mais distribuídas, mais, né, vulneráveis, e que se a gente não tiver cuidado com o nosso corpo físico, se a gente não tiver cuidado com o nosso corpo, né, a nossa matéria, a gente vai ficar pesado. Mas para pensar, esse peso veio de quando? Veio desse período? Por que você está deixando ele continuar? Acordou desanimado hoje? Acordou com peso, acordou, você precisa olhar para você, faz um banho. Quer um banho bom? Manjericão, adoro manjericão. Manjericão é uma erva que tem propriedades estimulantes, né? Ela é uma erva que tem propriedades estimulantes. Então faz um banho, macera. Vai lá na feira, pega um pouco de manjericão na sua vizinha, se ela tem. Pega um pouco de manjericão, não acha manjericão fresco, que seria a parte mais adequada. Usa manjericão seco, então. Vai lá na loja de ervas, de artigos religiosos, compra o manjericão e deixa na sua casa para esses momentos que você passa um pouco mais para baixo. O manjericão levanta. Aliás, o manjericão é uma erva boa também para que, sabe quando a pessoa volta de uma cirurgia do hospital, né, que estava internado, que passou por uma gripe muito forte, por um momento de doença muito difícil, dá um banho de manjericão nessa pessoa, de pescoço para baixo. Macera o manjericão, sai aquele sumo bem verde, aquele perfume muito gostoso que o manjericão tem e joga de pescoço para baixo. Você vai ver como as coisas vão mudar. Você vai ver como as coisas vão melhorar. Você vai ver como que a energia vai crescer, como que a energia vai, né, superar. Então, é muito importante que você se preocupe. Eu tenho falado muito sobre isso, né, que às vezes a gente fica assim, mas eu não vou me preocupar com a minha energia, mas eu não vou me preocupar com isso não é uma coisa para me preocupar, eu não devo me preocupar com isso, porque a energia, você deve sim se preocupar com a sua energia. Você deve sim se preocupar. Porque a sua energia é a base para os seus projetos, é a base para os seus sonhos. Se você não está bem, a sua energia estiver baixa, você vai ter muito mais dificuldade para enfrentar todos os obstáculos, todos os desafios que você tem que viver. Você nunca pensou nisso, tenho certeza. Mas quando a gente não está bem, vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil. Quando você está gripado, o que você quer ficar fazendo? Você quer ficar deitado, você não quer
fazer as coisas. E o que acontece durante esse projeto? Você tem a sua casa para limpar hoje. Você está gripado. O que você faz? Hoje eu não vou limpar. Passa para amanhã. Amanhã você não está bem, passa para outro dia. Para outro dia, para outro dia. Vai passando. Você vai adiando os seus projetos. Quando, na verdade, a sua energia ela deveria estar ali muito bem fortalecida para que você crescesse muito mais, para que você se erguesse mais. Então, fica atento a isso. Tem muitas pessoas que não levam isso em consideração. E energia, a gente é formado por energia. Quando a gente não está bem energeticamente, todo mundo passa por isso. Você está baixo astral, você não levantou tão bem hoje, levantou virado, né? Como a gente fala. Como que é seu dia quando acontece isso? Como que é o dia das pessoas que te cercam quando acontece isso? É difícil, né? Fica muito mais difícil. Então, você precisa cuidar de você, você precisa cuidar do seu bem-estar, você precisa procurar aconselhamento médico, você precisa procurar aconselhamento psicológico. Tudo isso é muito importante para o seu bem-estar. Nós não somos uma camada única. Nós somos uma camada composta por diversas coisas, e coisas invisíveis, coisas intocáveis. E energia, ela é invisível. Invisível. Então você precisa ficar atento. Não, mas é porque é quaresma, pai. Por isso que... Não, então porque é quaresma você não vai se cuidar? Quaresma tem todo ano. E a sua casa, como é que está a energia da sua casa aí? Como é que está a energia das pessoas que estão aí na sua casa? Vejo esse erro também, que é muito comum, né? Eu vou tomar meu banho, eu vou cuidar de mim e tem um monte de coisa acontecendo dentro da minha casa. Vai adiantar? É balde furado, vou dizer assim. É balde furado. A energia de todas as pessoas da casa precisam ser cuidadas também. Pai, mas eles não acreditam no que eu acredito. Tá bom. Mas você precisa entender também que o movimento energético deles vai interferir em você. E aí você vai ter que ter mais cuidado e você vai ter que ter mais preparo e você vai ter que ter mais coisas que você precisa fazer por você. Um banho não faz mal a ninguém, gente. Um banho de defesa por semana, sabe fazer banho de defesa? Banho de defesa que defende a gente de energias negativas em geral, tá? Da inveja, do olho gordo, das energias que a gente captura na rua. Banho de defesa, você pode fazer com 3 ervas. 3 ervas. Espada de São Jorge, que é fácil de encontrar. Casca de alho, que também é fácil de encontrar. Arruda ou alecrim. Um bom banho de defesa. Faz esse banho, pescoço para baixo, de morno para frio, porque a espada de São Jorge é uma erva que não pode ser tomado banho muito quente, porque ela queima. E outra, sempre, antes de tomar qualquer banho, sempre observa se o banho não vai te dar alergia. Lembrando que aqui eu estou ensinando a fazer banhos, mas você tem que ver se você não vai ser alérgico a esse banho. Então, fica atento àquilo que você está vivendo, fica atento ao movimento que você está vivendo. Fica atento a essas energias, saiba o que está acontecendo, tenha sensibilidade, inclusive para falar eu vou parar. Inclusive para saber que hoje você não está bem, que você precisa tomar um banho. Eu sempre falo assim, se você é médium, você precisa ter algumas coisas em casa, precisa ter kits em casa de coisas. Erva para tomar banho, vela se você costuma acender. Algumas coisas você precisa ter em casa para se cuidar. Porque a gente não consegue se blindar. Eu sempre falo isso. As pessoas não entendem muito bem o meu discurso. Pai, mas eu tenho um pai de santo que fez um trabalho ótimo. Parabéns para ele e para você. Agora, não seja míope a ponto de entender que você está blindado de tudo. Porque se fosse assim, gente, ia ser fácil. Todo mundo fazia trabalho, todo mundo fazia tudo e todo mundo estava blindado, né? Assim como eu vejo muita gente falando, mas eu sou de Umbanda, eu sou do Candomblé, eu sou feito no santo, eu sou raspado. Ótimo, você vai passar por problema de saúde, você vai passar por problemas
de desemprego, você vai passar por problema de término de relacionamento. Nada disso blinda você daquilo que você tem que viver. De novo, religiosidade, espiritualidade é suporte para a vida. É suporte para a sua vida. Vai te ajudar a passar por esses momentos com fé, com força, com amor, com esperança de que você vai sair deles o mais rápido possível. Não vai te blindar. Ah, não, porque me falaram, pai, que se eu fizer um trabalho aqui específico, eu nunca mais vou ficar desempregado. Vamos lá, se isso acontecer, me dá o telefone da pessoa, que eu quero falar com a pessoa. Às vezes a gente se engana com as coisas. E aí eu vejo gente fazendo esse tipo de trabalho e aí se achando que tá, né? Então eu posso fazer o que eu quiser. Indo lá e quebrando a cara. Sabe por quê? Porque isso desperta em você um comportamento de assim, eu sou intocável. Já que eu sou intocável, eu posso fazer o que eu quero. Então faça o que você quer para você ver se você vai permanecer. Então faça o que você quer para você ver se você vai permanecer no local. Então, tenha atenção. Tenha atenção àquilo que você está vivendo. Tenha atenção aos momentos que você está vivendo. Não se engane. Espiritualidade é suporte. Se você fizer tudo errado, se você agir de maneira errada, se você seguir caminhos errados, a espiritualidade vai te apoiar, mas ela não vai te blindar. Ela vai te dar força para passar por um momento de saúde, até porque se fosse assim, nenhum médium ficaria doente, certo? Se fosse assim, nenhum médium ficaria desempregado, certo? Se fosse assim, todas as pessoas que são médiums casariam e morreriam com o mesmo parceiro, com a mesma parceira, certo? Então por que você se engana a achar que fazendo o trabalho A, B ou C, a sua vida vai ser diferente? Por que você se engana? E é você que se engana. Ah, pai, mas a pessoa me falou. Você que está permitindo que a pessoa fale e você que está se enganando. Então, é só você pensar. É só pensar, fazer uma reflexão. Eu falo sempre. Tenho visto um monte de coisa aí na internet, absurdas, né? Assim, pessoas que não têm nem prosperidade para a própria vida, querendo fazer trabalho de prosperidade para os outros. Pessoas que não têm um relacionamento falando de amarração amorosa. Pessoas que não têm condição alguma de nada, vendendo coisas para pessoas. E de novo, e a pessoa se enganando fazendo esse tipo de coisa. A pessoa se enganando. Porque você está se enganando. Ah, mas depois a pessoa... Ah, não, aquela pessoa... Outro dia eu vi uma pessoa que não tem nenhuma condição de falar de prosperidade. Nenhuma. Porque ela não vive uma vida próspera. E prosperidade não é riqueza. Tem uma coisa diferente aí. Prosperidade é outra coisa, não é riqueza. Vendendo trabalhos de prosperidade para pessoas lá no Instagram por R$ 89. Ora, se você consegue fazer, se você tem mão de magia, e eu tenho falado sempre isso também, se você tem mão de magia para fazer trabalho para o outro, você tem que ter mão para fazer para você. Para você tem que fazer. E eu vejo um monte de gente querendo ajudar o outro sem ela mesma conseguir. Como é que você pode ser coaching de emprego se você não para em nenhum? Já pensou nisso? Veja um monte de gente aí, porque, olha, veja bem, você faça dessa forma, aí você olha para o histórico da pessoa, onde que essa pessoa trabalhou? Ela fica nos trabalhos, então como é que ela quer te vender uma coisa que nem ela pratica? Como é que alguém pode querer fazer alguma coisa se nem para ela deu certo? Certo? O pai é assim, gente, eu sou reflexivo, mas eu tô aqui para que vocês acendam alertas sobre coisas que estão acontecendo. E aí eu vejo, vai pessoas lá, nossa, pai, fui enganado, fui não sei o quê. E aí eu fico olhando, mas tá na cara que você ia ser enganado, você não viu? Você não viu? A pessoa cobrou, foi lá, falou para você que ia fazer uma amarração, cobrar R$ 100 para fazer uma amarração. Gente, amarração é uma coisa que custa caríssimo para quem sabe fazer, né?
É caríssimo, não é R$ 100. R$ 100 não é preço de amarração, porque não paga nem metade, nem 1/10 do material que vai. Que não é material, que você tem que agradar coisas, energias muito negativas, que custam muito caro, que exigem dinheiro. Não existe amarração de R$ 100. Aí agora tá na moda também afastamento de rival. Ué, se você confia no seu taco, por que você precisa afastar rival? Como é que você vai afastar rival? Se você não confia no seu taco? Gente, então assim, a gente está vivendo um tempo onde as pessoas estão se permitindo enganar por coisas espirituais, depois reclamam que não deu certo, depois jogam a culpa na espiritualidade, mas não olham tudo isso que eu estou falando. Ah, pai, mas eu quero fazer um trabalho de prosperidade. Vai atrás da pessoa que vai fazer o trabalho de prosperidade e vai entender a vida dela antes. Porque se ela não é capaz de fazer por ela, ela não vai ser capaz de fazer por você. Sabe lá o negócio das máscaras de oxigênio? Você já viajou de avião? Já viu que falam lá dentro do avião? Uma das coisas é, antes de colocar a máscara no outro, para poder salvar a vida do outro, coloque em você. Isso tem um fundo de verdade. Como é que você vai ajudar o outro se você nem tá? Se você tá morrendo sufocado, como é que você vai conseguir ajudar o outro a colocar a máscara? Ai, pai, mas a pessoa é boa. Para de se enganar. Para de se enganar. Você vai se arrepender depois e aí não venha jogar a culpa na sua espiritualidade. Ah, porque meus guias não me alertaram. Ah, porque os meus mentores não falaram nada. Eles estavam te alertando o tempo todo, você que não ouviu. Você que se deixou levar por uma coisa que engana. Então, para refletir. Só se dá prosperidade quem tem prosperidade. Só pode fazer uma amarração quem tem uma vida amorosa muito bem sustentada, porque se essa pessoa não tem nem relacionamento, como é que ela vai fazer a amarração? Por que ela não faz para ela primeiro a amarração? Para depois ela querer fazer para você. R$ 100 não é preço de amarração, minha gente. R$ 100 não é preço de amarração. E, aliás, nem me chamem para falar sobre esse assunto porque eu não faço, tá? Deixando aqui bem claro. Porque eu não sei? Não, eu sei, mas eu não faço. Porque a gente tem uma outra linha de trabalho, a gente tem uma outra coisa. Eu vou fazer magia para você, para te ajudar você crescer profissionalmente, para te ajudar você conquistar os seus sonhos, para você comprar seu apartamento, para você comprar sua casa com honestidade, com trabalho. Eu vou te fazer magia para abrir caminho para o seu trabalho, para a sua saúde, que é isso que eu gosto de fazer. Para outras coisas, não me procure porque eu não faço. Eu não tenho tempo para isso. Nossa, pai, mas como você é? De novo, você tem o direito de se enganar quantas vezes você quiser. Então, fiquem atentos, né? Fiquem atentos a isso que vocês estão vendo. Fiquem atentos às coisas que a gente tem visto aí na internet, né? A internet aceita tudo, o Instagram aceita tudo, né? Infelizmente, a gente está vivendo um tempo aí de quem nunca nem foi filho querer ser pai, de quem nunca nem foi, não tem história nenhuma querer abrir terreiro e sair enganando as pessoas. Então, cuidado. Cuidado, que já dizia, e é bíblico, existirão os falsos profetas. É bíblico. Não sou eu que estou inventando. Bom, vou ficando por aqui. Não esquece, banho de manjericão, hein? Banho de manjericão para te dar energia para você viver a sua vida. Não esquece de cuidar de você. Não esquece de observar a energia que está ao seu redor. Não esquece de fazer por você. Porque, antes de tudo, faça por você. Porque se você não estiver bem, não tem como você ajudar ninguém. Se você não estiver bem, não tem como você seguir caminho nenhum. Tá bem? Eu vou ficando por aqui, agradecendo o seu carinho. Oca dos Caboclos lá no Instagram, @Oca dos Caboclos. Nosso WhatsApp 11 95737 5453. 11 95737 5453. Tem giras na Oca todos os domingos a partir das 15 horas. A nossa programação tá lá no Instagram ou tá no nosso WhatsApp. Eu vou ficando por aqui. Volto sexta-feira que vem, 00:30, aqui nos 95.7 da Vibe Mundial, também com transmissão na nossa Astral TV. Te espero, então, na próxima sexta ou lá no nosso Instagram, falando sobre coisas
importantes sobre a sua espiritualidade. Fiquem com Deus, uma boa sexta-feira para vocês e a gente se vê.